E a quebra da balança comercial. O Yoshiaki Nakano, que é um economista ligado ao PSDB, mas ligado especialmente ao Bresser Pereira. O Bresser Pereira é um economista curioso, que ele participou do governo Fernando Henrique, fez a reforma do Estado e escreveu um livro muito interessante que se chama Macroeconomia da Estagnação, que é uma espécie de meia-culpa que ele faz. É um ataque pesado aos tucanos, à política econômica dos anos Fernando Henrique. Mas o Yoshiaki Nakano, muito ligado, ele falou de início, há um mês atrás, escreveu um artigo dizendo o seguinte: olha, se a gente conseguir estabilizar o dólar em torno de R$ 2,20, isso vai ser bom, porque vai baratear o preço dos produtos brasileiros no exterior e pode reverter a tendência de queda das nossas exportações e melhorar a balança comercial e fazer com que o Brasil chegue a um ponto de equilíbrio e consiga se safar da crise com um grau razoável, sair quase ileso. O problema é que aconteceu uma outra questão. É que além do dólar ter se valorizado, o real ter se desvalorizado, tornado as exportações mais baratas, os mercados consumidores no exterior se contraíram também. Não é só porque a China, por exemplo, tem estoque de soja para 2 anos e meio. Compraram soja da gente, então tem soja estocada, não precisa importar durante algum tempo. Mas é porque os mercados se contraíram, está todo mundo comprando menos. Então nós temos uma situação de queda de preço das commodities, essa onda especulativa das commodities, que nos ajudou a alavancar esse padrão de desenvolvimento nesses últimos anos, e essa queda que é preocupante. Quer dizer, a interdependência do Brasil com o mundo, não só no aspecto financeiro, mas no aspecto do comércio internacional, que alavancou esse último período, é bastante preocupante. Eu acho que a gente está entrando na fase de examinar a crise. A gente nunca vai deixar de examinar a crise, porque é o que a gente pode fazer, mas é na fase de tentar entrar na disputa de alternativas da crise. Eu acho que é isso que a gente tem que se colocar para que a gente não seja visto, a esquerda não seja vista como um lado folclórico ou a cereja do bolo do debate econômico. São aqueles malucos que ficam discutindo o socialismo, que querem mudar a sociedade. Não, o debate tem que ser real. O debate pelo socialismo é um debate no âmbito da política, não é no âmbito dos valores. Ele tem que se concretizar, estou encerrando aqui, em questões concretas. Eu acho que um padrão que foi quebrado, que a volta do Estado é um grande ganho, mas a volta do Estado não pode acontecer, como o Felipe falou, na socialização de prejuízos, de o Estado comprar ativos, injetar dinheiro em bancos, injeta dinheiro em montadoras, e as montadoras pegam esse dinheiro, remetem como lucro para a matriz, ou os bancos pegam esse dinheiro e se resguardam as suas posições, não botam, não transformam esse dinheiro em crédito. E pior, a Vale do Rio Doce, que captou um financiamento monstruoso do BNDES, uma coisa de 4 bilhões, 300 milhões de reais no primeiro semestre, é a primeira anunciada emissões. E eu acho que o movimento sindical, o movimento popular tem que exigir algumas coisas. Só deve receber dinheiro empresas que se comprometam a alguns parâmetros básicos. O primeiro deles é não demitir nenhuma demissão. Para receber dinheiro não pode ter nenhuma demissão. Essa é uma medida concreta da crise, é uma medida real, que está no plano da disputa política do dia a dia real. E a intervenção do Estado deve ter como pauta o interesse público, não pode ser uma intervenção salvacionista. Vai estatizar banco, vai estatizar de verdade. Não pode acontecer como aconteceu no Socorro, no calote que a AES, aquela empresa americana de energia, que comprou a Eletropaulo na Bacia das Almas na época do Fernando Henrique Cardoso, em 2003, 2004, deu um calote no BNDES de 600 milhões de reais, vocês se lembram disso? Que motivou a briga e a saída do Carlos Lessa da presidência do banco. A empresa, o calote se concretizou e o BNDES chegou num acordo, que o Lessa depois discordou, de ser uma capitalização da empresa, ou seja, o BNDES comprava um pedaço da empresa, mas sem direito a assento na direção, não tinha ações que garantissem posições do banco na direção da empresa. Não, tem que ser, investe, mas então o governo está fazendo parte da associação da empresa para gerir os destinos da empresa. E vale a pena a gente tentar fazer algo nessas bandeiras. As bandeiras que a gente tem, além do emprego, algumas delas são um tanto quanto abstratas para a população. Por exemplo, controle de capitais. É uma questão abstrata, não é uma questão que você consegue concretizar de maneira muito fácil, mas eu acho que nós devemos tentar e conseguir, porque nos anos 2000 e 2002 nós conseguimos fazer uma grande frente de partidos, movimentos sociais, sindicatos e tal, que foram os dois plebiscitos, o plebiscito da dívida externa e o plebiscito da ALCA. Ali a gente conseguiu pegar
da CNBB, PCdoB, PT, PSTU, CUT, Central de Movimentos Populares, MST, uma série de entidades, organizações e ONGs pelo Brasil todo, e fazendo um plebiscito que teve 6 milhões de votos. Eu acho que foi até ali uma das grandes campanhas de agitação política, depois das diretas, que a gente conseguiu fazer, e repetimos esse resultado na aula. Foi um processo de educação política, e conseguimos colocar na pauta política, na agenda política do país, a questão do endividamento público, que estava fora desde um discurso que o Fernando Henrique fez no Senado, quando ele se despede do Senado para assumir a candidatura presidencial, de que o problema da dívida externa, da dívida pública, estava equacionado. Eu acho que uma grande frente, nós tentamos fazer isso, nós participamos, foi aí que eu participei de debates lá no Instituto Maurício Grabois, chamaram vários economistas, alguns deles estão no governo, fazer uma campanha de controle de capitais. Eu acho que as outras todas, eu estava lendo aqui o documento da CTB, estão colocadas aqui, quer dizer, queda dos juros. Os juros são uma questão muito importante, porque não é só o preço do dinheiro. Quando a gente fala uma bandeira histórica da esquerda, que estava no programa da Aliança Nacional Libertadora em 1935, um dos termos da suspensão do pagamento da dívida externa. É uma bandeira recorrente na esquerda. Mas a suspensão do pagamento da dívida externa, você não suspende uma assinatura, são milhares, são dezenas de milhares de contratos. A dívida, o que interessa da dívida é o fluxo de capital que sai do caixa público, do tesouro público, que vai para o pagamento do credor. São 160 bilhões de reais por ano. Os juros não caem, porque ele garante a remuneração desses detentores de título da dívida pública num patamar que o país não aguenta, mas eles querem cair de 160, baixar os juros de 13 para um patamar civilizado, taxa de juro real de 2%, implica suspender o pagamento da dívida pública. A taxa de juros é a medida mais política que a gente pode tomar, e eu acho que nós só vamos conseguir baixar significativamente com o povo na rua. Não vou dizer que vai ser uma campanha como as diretas, mas vai ser uma campanha de envergadura desse porte que a gente conseguir. E as outras, acabar com o regime de metas de inflação, mudar a lógica do Banco Central, mudar a lógica da política, para que aí a gente possa ter fôlego para dizer que o Brasil resiste, que a gente tem condições de propor uma política desenvolvimentista, progressista, distributivista, e colocar sempre no horizonte a transformação socialista. Não adianta a gente colocar, como muitas vezes tem gente que coloca, a crise é alternativa ao socialismo. Não, tem alternativas concretas hoje e tal, para que o socialismo seja uma bandeira material e concreta à ruptura com o capitalismo. Ou seja, resumindo tudo, a crise é na produção e a alternativa é política. Obrigado, gente.